Em 10 segundos, uma luz vai brilhar em sua vida. Jesus está olhando para você. Ele conhece a sua vida e contempla todas as situações que você está vivendo. Você não está só. Jesus está ao seu lado. Pela fé e pelo poder da palavra de Deus, todas as circunstâncias podem ser transformadas. E em Jesus, você alcançará a vitória. Assista todos os sábados, Luz da Esperança, Igreja Evangélica de Pinheiros, Votorantim. Nos diz a palavra de Deus, Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, quando nós vamos evangelizar, falar sobre o Evangelho, nós trazemos uma palavra de salvação. Uma vez, as vidas tendo sido tocadas pelo poder do Espírito Santo, naquele processo tão glorioso que ocorre conosco, que é exatamente o que ocorreu com Maria, quando o anjo Gabriel, anunciando o nascimento de Cristo, disse para ela que ela daria luz ao Filho de Deus. E ela disse, como se fará isso? E ele disse, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque o Espírito Santo descerá sobre ti, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. Aquela semente bendita que um dia foi semeada no ventre de Maria, um dia também foi, ou haverá de ser, semeada no nosso ventre. Amados, quando nós recebemos o poder do alto, a presença do Espírito Santo em nós, e quando essa semente viva, que é a palavra de Deus, é lançada no nosso interior, é lançada no nosso ventre, nós nos engravidamos de Jesus Cristo, e essa vida começa a crescer dentro de nós. No momento em que somos concebidos por esse poder, alcançamos a salvação. Recebemos esse poder que o apóstolo João, trazendo uma revelação gloriosa da palavra, diz assim, a todos quantos receberam a Jesus Cristo, a estes e somente a estes, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evidentemente, houve uma mentira propagada
E sabemos que toda mentira propagada N vezes é aceita como verdade. Eu sempre ouvi dizer, desde que nasci, comecei a ter entendimento, fui crescendo, ouvi dizer, todos são filhos de Deus. Indistintamente todos são filhos de Deus. A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Todos somos criaturas de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos ser tocados pelo poder da palavra, precisamos crer em Jesus Cristo, declará-lo como Senhor e Salvador, e ter essa semente em nosso interior para que essa vida possa ser gerada em nós. Então recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas quando somos alcançados, amados, e entramos por essa porta que o próprio Jesus diz assim, entrai pela porta estreita. Amados, essa porta tem exatamente o formato dele, de Cristo. Eu creio que para entrar nessa porta, nós precisamos nos deixar formatar. Precisamos ter a forma de Cristo, aquilo que foi ministrado hoje. Mas no momento em que a primeira palavra da noite é trazida, o presbítero Teodoro disse: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pois os que dantes predestinou e conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, deixe de ser o unigênito, filho do Pai, e passe a ser o primogênito dentre muitos irmãos. Ser conforme à imagem de Jesus Cristo é exatamente ganhar a forma de Cristo, para que nós possamos entrar por essa porta que Jesus diz é estreita, mas é gloriosa. No Evangelho de João, amados, eu queria que você fosse comigo até o Evangelho de João. A palavra de Deus nos fala sobre essa obra gloriosa, amados. Capítulo 10, João capítulo 10, versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Amados, essa porção, às vezes nós não compreendemos o operar de Deus. Então essa porta estreita, que é a forma do próprio Senhor Jesus, ela fala conosco sobre salvação. O salmista diz, no Salmo 40, os irmãos muitos conhecem, diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Ter os pés sobre a rocha, amados, é exatamente a figura da salvação. Mas Jesus não fala apenas de uma porta estreita, ele fala também de um caminho apertado. Amados, um caminho existe para que nós caminhemos nele, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu queria que você pudesse compreender esses dois momentos do Salmo 40, profetizando sobre a salvação, e mais do que a salvação, um privilégio daqueles que são salvos, resgatados das trevas e trazidos para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. O poder da transformação, o poder operado pelo Espírito Santo que nos leva à conversão. A porta é estreita, o caminho é apertado. Quando entramos pela porta, precisamos caminhar nesse caminho. Jesus fala assim: esse caminho é apertado e são poucos os que entram por ele. Mas a porta larga, o caminho é espaçoso, muitos entram por ele. Eu queria dizer para você que já entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não o fez, faça hoje, em nome de Jesus. Que você vai saber o que Deus tem para a sua vida. Mas você que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Eterno, você que já foi resgatado do lamaçal do pecado, do charco de lodo,
Você, meu amado e minha amada, cujos pés foram colocados sobre a rocha, você que já entrou por essa porta estreita, eu quero motivá-lo nesta noite, dizer para você, você precisa caminhar nesse caminho. Deus precisa firmar os teus passos. Que grande será a tua vitória. Às vezes temos dificuldade, mas dá a impressão de que caminhar nesse caminho é um grande sacrifício. Mas eu queria que você pudesse crer naquilo que eu vou falar. Se você já tem experiências com Deus, você vai saber o que estou dizendo. Se você não tem, você vai compreender. Eu queria que você pudesse crer. Não se exige sacrifício algum para andar por esse caminho. Nenhum sacrifício. O sacrifício já foi feito. Foi feito por Jesus Cristo. O preço Ele já pagou. Nós fomos comprados por bom preço. Às vezes temos a impressão, amados, e até vem com um certo peso sobre as nossas vidas. Um peso de condenação. Um peso, muitas vezes, um peso de julgamento. Quando diz assim, o caminho é estreito, o caminho é apertado. Dá a impressão que nós vamos passar por esse caminho assim, quase nem conseguindo andar. Mas a palavra de Deus diz que Deus é Espírito. E onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amados, esse caminho, o Senhor tem falado poderosamente comigo. Nós ministramos, amados, de Mateus 6, a partir do versículo 19, em 3 domingos. Fomos até Mateus 7, versículo 12. Em 3 domingos nós fizemos isso. Eu queria que hoje você pudesse compreender que, muito mais do que sacrifício, que você não precisa fazer, nesse caminho, para se caminhar em vitória, você precisa tomar decisões. Esse não é um caminho de sacrifício, é um caminho de decisões. Eu sei, amados, as decisões não são fáceis de serem tomadas. Nós temos dificuldade em filtrar as nossas decisões. Nós temos dificuldades, amados, em controlar a nossa mente. Muitos de nós amamos o Senhor com um coração sincero, com um coração puro. Mas não é suficiente, compreenda, meu amado e minha amada, não é suficiente nós amarmos o Senhor de todo o coração. Porque o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que o coração do homem, ele é enganoso. E mais do que isso, ele é perverso. Amados, o lugar mais profundo da terra é o coração do homem. O que brota do coração do homem não tem fim. Dá a impressão que é um buraco que não se chega ao fim. Quantas atrocidades, quantas barbaridades, quantas crueldades nós vemos, amados, sendo produzidas por pessoas, por vidas, e às vezes pais em relação a filhos, filhos em relação a pais, irmãos em relação a irmãos, povos entre povos. Quantas atrocidades se faz ainda hoje em nome da religião. Quando o Senhor quer que nós comecemos a praticar pura e simplesmente o amor. Quantos de nós somos surpreendidos, amados, por situações que brotam dos nossos corações, que nos fazem ter a impressão de que nós jamais ouvimos falar de Jesus, jamais ouvimos falar da palavra de Deus, jamais ouvimos falar desse amor glorioso. Nós precisamos aprender a andar por esse caminho. Eu queria dizer para você, queria que você pudesse crer. Esse caminho, ele é apertado, é estreito. Mas nesse caminho cabe você e a sua família. Você pode glorificar a Deus por isso? Ninguém caminha sozinho. Cabe você e o Senhor. E a palavra de Deus diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nesse caminho, pode ir com alegria, porque cabe você e a sua família. Creia nisso. Quantos aqui têm projetos para esse ano 2014, 2015? Quantos têm projetos e querem que Deus realize os projetos? Abra sua Bíblia no capítulo dos Salmos, capítulo 37. A partir do versículo 3 diz assim a palavra de Deus, Salmo 37, 3.
Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Vamos ver juntos o 4, que diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quantos creem que Deus é poderoso para realizar todos os planos e projetos que têm sido colocados diante dele? Levante a mão e pode glorificar a Deus. Deus é poderoso, creia nisso. E eu quero dizer para os irmãos, Deus está, mas assim, numa expectativa enorme de realizar os nossos planos, os nossos projetos. Ele não tem dificuldade alguma em realizar isso, nenhuma dificuldade. Ele apenas precisa, amados, que nós tomemos decisões nas nossas vidas, que nós tomemos uma posição espiritual. Ele quer que Ele seja sempre, não apenas agora, não apenas quando necessitamos. Ele quer ser sempre a alegria maior do nosso coração. Ele quer ser sempre o motivo da nossa maior alegria, independentemente das circunstâncias. Não importam quais sejam as circunstâncias que nos cercam, não importam, amados, as situações que estejamos vivendo. Já foi ministrado hoje, eu quero repetir, porque Deus fala conosco desde o primeiro momento do culto. Às vezes não percebemos porque os nossos pensamentos estão distantes. Às vezes não percebemos porque estamos preocupados com a segunda-feira. Às vezes não percebemos porque o nosso coração, ainda que os nossos pés estejam em Jerusalém, nosso coração está em Jericó, está na Babilônia. Às vezes não compreendemos que Deus está operando, falando: contemple o mover das minhas mãos, porque eu estou trabalhando em teu favor. Se todas as coisas contribuem juntamente para o bem, todas as coisas são todas. Eu quero acrescentar dizendo assim, principalmente as contrárias, as adversidades, as tribulações. Tribulações são instrumentos de Deus para forjar em nós um caráter de Cristo. Tribulações são formas que Deus encontra para que nós possamos subir os degraus, depois que já fomos colocados sobre a rocha. Nesse firmar os passos, Deus coloca também alguns degraus pelos quais nós devemos subir. Então nós temos que entender que Deus tem o controle de tudo e olha para as nossas vidas, ansioso por nos abençoar, por cumprir os planos que Ele diz: os meus planos, os pensamentos que eu tenho para vós são de bênçãos, de paz, de vitória. Às vezes não entendemos isso, amados, ficamos lamentando, murmurando. Às vezes gostamos mais de ficar reclamando no deserto do que atravessar o Jordão. O caminho é estreito, mas eu vou repetir, cabe a você e a sua família. Mas o caminho é estreito, mas cabe todos os seus projetos. Tudo aquilo que você tem expectativa de receber de Deus está nesse caminho. Mas se você estiver caminhando por ele apenas pensando nas bênçãos do Senhor, olhando apenas para as mãos de Deus, ao invés de contemplar a face dele, você não vai receber. Porque o salmista diz: deleita-te no Senhor e, consequentemente, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Às vezes nós queremos que Deus conceda aquilo que o nosso coração deseja, mas Ele não é a nossa maior alegria. O profeta Abacuque, falando da agricultura e da pecuária, ele traz um relato de uma crise tremenda que assolava a terra naquele tempo. E Deus permitiu aquela circunstância para provar o coração dele. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que os campos não produzam mantimento e o produto da oliveira falhe, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. Mas para um agricultor, um pecuarista, falência. Não tem mais o que fazer. A terra não produz, as ovelhas foram exterminadas, o curral está vazio. Ele poderia sentar-se na porteira da fazenda e ficar chorando, ficar lamentando. Ele diz assim: ainda que tudo isso aconteça, quem souber vem comigo. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você pode glorificar a Deus?
Amados, é glorioso saber que não importa, quando nós glorificamos a Deus nas circunstâncias adversas, nós quebramos a espinha de Satanás. Quando nós louvamos, em meio a circunstâncias contrárias, nós destruímos o intento do inimigo. Ele não suporta crente passando na prova e cantando louvor, ele não suporta. Ele queria apenas tocar na língua de Jó. Ele não queria os bens de Jó, não queria a família de Jó, ele só queria a língua de Jó. Toca no que ele tem, para ver se não blasfema de ti. Mas imagine se Satanás estivesse hoje diante de Deus, e Deus perguntasse para ele, de onde vens? Ele fala, de rodear a terra e passear por ela. E Deus falasse assim, você observou os meus filhos que estão lá na igreja de Votorantim? Viu, estão me louvando, me adorando. Ele falou, ah é? Mas toca no que eles têm, para ver se não blasfemam de ti na tua face. Toca no que eles têm, para ver se não blasfemam de ti. Às vezes, amados, a própria possibilidade de sermos tocados naquilo que temos já nos faz distanciarmos-nos do Senhor. Já nos faz perdermos a alegria, já não temos mais forças para louvar, já não queremos mais estar na presença de Deus. Mas quando somos tocados, ou quando se toca naquilo que Deus mesmo nos deu, e dizemos assim, louvado seja Deus. Deus deu e Deus tirou. Deus vai dizer para Satanás, você viu? Toquei sem causa, e olha a resposta, são lábios que me adoram. Ainda que a figueira não floresça, você precisa se alegrar no Senhor, porque dele vem a sua vitória. Dele vem a sua vitória, creia nessa porção. O caminho é estreito. O Senhor falou claramente comigo, amados. Eu já disse isso até numa escola dominical, alguns 2 domingos atrás, no estudo. O Senhor tem falado comigo esse tempo todo. O caminho é estreito, mas cabe ao meu povo. Cabe você e a sua família. Cabe você e os seus projetos. Cabe você e os seus negócios. Cabe você e as coisas que você gosta de ter, que o salmista também chama de bens do Senhor na terra dos viventes. Você não precisa ficar preocupado, apenas obedeça a palavra. Amado, se Jesus é a porta, a palavra é o caminho. Quando você caminha pela palavra, o Senhor diz para o povo dele, presta atenção, povo de Israel, e nós somos hoje o Israel de Deus. E será que, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos e ordenanças que hoje eu trago, eis que todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Nesse caminho estreito, cabem todas as bênçãos de Deuteronômio 28, e não são poucas, mas são tuas. E Deus disse, por esse caminho, alguém vier te tentar seduzir, fazendo desistir dessa caminhada e ser levado para a Babilônia. Ele diz assim, ó, se o inimigo vier contra ti por um caminho, não é por o caminho, por um caminho vier contra ti, por 7 caminhos fugirá de diante de ti. Que Deus despedaça o inimigo em 7 partes, para que ele saia e pare de tentar impedir a vitória que Deus já estabeleceu para a sua vida. Amados, tudo quanto você deseja, Deus já preparou para a sua vida. Mas não brinque com Deus. Não menospreze o poder da palavra de Deus. Não despreze o agir de Deus. Não endureça os seus ouvidos. A palavra de Deus fala que a própria palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra. Sabe que pedra é essa? A pedra do coração endurecido, a pedra da mente endurecida. Amados, a palavra de Deus, nós podemos amá-la, mas ela tem que possuir a nossa mente para controlar a nossa mente. Nós não podemos ter o coração igual ao de Deus, mas podemos ter a mente de Cristo, diz a palavra, uma mente possuída pelo Espírito Santo. Uma mente, amados, que produz frutos dignos de quem pode ser chamado cristão. Ser chamado cristão
é reproduzir os frutos que o próprio Cristo produzia. Diz a palavra que, quando os discípulos começaram a pregar, primeiro eles foram perseguidos, alguns foram mortos. Havia um jovem chamado Saulo, que perseguia os cristãos, dizendo que eles estavam malucos, estavam loucos. Todos prestavam atenção no que eles faziam. E houve um dia em que disseram assim: eles fazem tudo igualzinho Cristo fez. Por isso, diz a palavra, pela primeira vez na história, eles foram chamados cristãos. Foi em Antioquia. Amados, imagine as vidas que estão lá fora, olhando para a minha vida e para a sua vida, e dizendo assim: ele é cristão. Amados, o Senhor me deu uma visão desse caminho. Eu fiquei maravilhado. Esse caminho, amados, ele é sobre a rocha. É um caminho de rocha. Nós caminhamos esse caminho de rocha. Mas é uma rocha, mas que nós não conseguimos compreender qual seja a largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura, qual seja a profundidade. A palavra de Deus fala que é difícil nós compreendermos isso. Eu quero dizer para você, como esse caminho é a rocha, a palavra de Deus, ele não é fácil de ser observado nas suas fronteiras. É por isso que cabe você, sua família, você e sua esposa, você e seus filhos, você e seus irmãos, você e seus projetos, você e tudo aquilo que o seu coração deseja. As bênçãos te alcançarão nesse caminho, é um caminho, amados, onde nós percorreremos sendo abençoados a cada dia, se permanecermos com os olhos fixos na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Esse caminho nós caminharemos, eu creio que essa rocha tem a dimensão aí de 20% do território da terra. Quero perguntar para você, é suficiente para você alcançar as bênçãos, receber as porções que Deus tem para a sua vida? Amados, eu creio que nós ainda não atingimos 20% da população mundial dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Mas já há uma estatística feita, amados, por pastores que eram muçulmanos, indianos, hindus que eram muçulmanos e se converteram ao cristianismo, dizendo que a maior preocupação dos países islâmicos, dos países onde a religião muçulmana tem crescido, é que eles estão observando no próprio território deles está crescendo o cristianismo. Sabe o que significa isso? Amados, Jesus, ele vai tocando os corações, ele vai operando. Às vezes as pessoas ficam preocupadas em fazer um grande marketing. Às vezes nós queremos olhar para uma igreja e dizer assim: eu faço parte de uma igreja muito grande, e Deus quer que você diga assim: eu faço parte de uma igreja muito forte, onde as colunas são inabaláveis, onde a palavra é pregada, onde eu verdadeiramente tenho caminhado num caminho estreito, mas tenho sido mais do que vencedor em todas as circunstâncias, porque nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Vale a pena caminhar. Às vezes nós ficamos pensando assim: eu queria a largueza do caminho, eu queria que o caminho fosse mais largo para eu poder viver. Jesus disse assim: o diabo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância no caminho estreito. Presta atenção, meu amado e minha amada. Não se preocupe. Essa decisão de caminhar por esse caminho não é para que você seja engessado, é para que você tenha a plena liberdade de dizer: eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço. A liberdade maior que o Espírito de Deus nos dá é de nós podermos dizer não, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Às vezes nós temos a impressão, especialmente, amados, quando estamos iniciando a caminhada, ou quando ainda somos jovens, nós temos a impressão que andar por esse caminho é abrir mão das boas coisas da vida.
A palavra de Deus diz assim: as bênçãos de Deus, elas nos enriquecem em todas as áreas. E mais que isso, elas não nos acrescentam dores. Existem coisas da vida que reputamos como boas, mas que acrescentam dores. Amados, se queremos fazer as coisas do caminho largo, nós não podemos esperar o mover de Deus, porque Deus opera no caminho estreito. João capítulo 17, preste bem atenção aqui, João capítulo 17. Olha a importância que você tem. Ninguém aqui viveu no tempo de Jesus, mas Jesus enxergou o nosso tempo. Jesus enxergou a minha vida e a sua vida. João 17, diz assim, versículo 9. Antes do versículo 1, tem um subtítulo na minha Bíblia, diz assim: a oração de Jesus pelos seus discípulos. Eu quero dizer para você, ele não orou só pelos discípulos, orou também por você. Orou também por mim e por você. João 17, 9 diz assim: eu rogo por eles, os discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Ele orando, conversando com o Pai. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Leia comigo agora. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Pode glorificar a Deus. Jesus orou por você. Ele orou por mim e por você. Nessa oração gloriosa, ele falou: Pai, aqueles que no dia 9 de março de 2014 vão estar assentados na Igreja Evangélica de Pinheiros, em Votorantim, estou orando por eles, para que todos sejam um e sejam poderosamente abençoados. E ele continua dizendo assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Será que esse amor, essa intercessão poderosa é suficiente para você saber o valor que você tem? Por isso que nós recebemos esse poder do alto, para caminharmos nesse caminho apertado, sem nos sentirmos engessados. Amados, Jesus já disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Amados, nós vivemos, prestem bem atenção, os nossos pés estão em Jerusalém. O nosso coração precisa estar em Jerusalém. A nossa alegria precisa estar em Jerusalém, que é a figura da igreja. Deus tem que ser a alegria maior do nosso coração e da nossa mente, porque o nosso culto a Ele precisa ser racional e não apenas emocional. Mas nós vivemos na Babilônia. Nós trabalhamos na Babilônia. Nós estudamos na Babilônia. Nós fazemos compras no supermercado, o supermercado da Babilônia. Amados, nós temos relacionamentos com bancos, Babilônia. Vamos passear no shopping, Babilônia. Nós passamos, amados, poucas horas da nossa semana
na igreja, na presença de Deus, nos santificando na verdade, na palavra de Deus? Será que 10% da nossa semana, sendo exagerado, será que 10% da nossa semana nós passamos com o coração, os pés, a mente em Jerusalém? E os outros 90% nós passamos plenamente mergulhados na Babilônia? Mas eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, aonde Deus te colocar, onde você tocar com a palma das mãos ou com a planta dos pés, o Senhor te fará mais do que vencedor, porque ainda que você viva na Babilônia, você não pertence à Babilônia. Quem te resgatou foi o Senhor Jesus Cristo, e em todos os lugares, em todas as circunstâncias, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mais do que vencedor. A Babilônia não tem mais poder sobre nós. Jesus Cristo já orou por nós, dizendo assim: Pai, guarda também aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Você quer vitória maior do que essa? Sabe por que Deus faz diferença na sua vida quando você chega no lugar? Sabe por que Deus faz você prosperar na sua empresa? Sabe por que Deus promove você quando você chega no trabalho? Muitos se dedicam. Evidentemente nós temos que estar preparados, nos capacitar, desenvolver habilidades, buscar o conhecimento. Se nós ficarmos apenas sentados à beira do rio, esperando que os peixes saltem para fora e venham encher, os nossos cestos eles não vão saltar. Mas se nós nos prepararmos para que estejamos em igualdade de condições com aqueles que são da Babilônia, Deus nos colocará sobre eles como cabeça e nós jamais seremos cauda na Babilônia. Deus vai nos dar vitórias em todas as áreas da nossa vida. O caminho é estreito, amados, mas é glorioso. Por isso que nós não podemos permitir, amados, que os manjares do mundo nos seduzam. Por isso é que nós temos que tomar cuidado com as redes sociais. Por qual caminho elas estão nos levando? Qual a direção que estamos tomando através das redes sociais? Será que nós desfrutamos das coisas que Deus tem preparado para nós? Ou será que nós nos deixamos seduzir por elas? Será que nós as possuímos ou será que elas nos possuem? O rico normalmente é possuído pela sua riqueza, o próspero a possui, porque ela é muito maior do que a riqueza, amados. Deus quer que nós tenhamos esse entendimento para que nós possamos crescer. Às vezes nós ficamos correndo atrás de tantas coisas. Ele diz assim: busca-me em primeiro lugar, e eu acrescentarei todas as coisas na sua vida. Amados, existem 4 atitudes que nós precisamos tomar nas nossas vidas que farão a diferença sempre em relação a Deus. A primeira delas, amados, é a santidade. A segunda, a confiança em Deus. A terceira, intimidade com Deus. E a quarta, a fidelidade. Amados, os únicos dedos que se relacionam com o polegar, nosso polegar, esses 4, eles não têm condição de se tocar um de frente com o outro. Quando estamos diante do Senhor, nós vamos estar na presença dEle em santidade, em confiança, em intimidade, em fidelidade. Dá para glorificar a Deus. Amados, Deus permite que essas 4 atitudes, essas 4 decisões das nossas vidas mudem a nossa história. Como Ele mudou a história de Daniel e seus amigos lá na Babilônia. Deus está esperando a sua decisão, a sua atitude para mudar a história da sua vida. Para que todos possam olhar e dizer assim: verdadeiramente é de Deus, é cristão. Trabalha no mesmo lugar que eu trabalho. Mas nós temos empresários cristãos, alguns da nossa igreja, que são sócios de pessoas que não conhecem a Cristo. Alguns envolvidos com o espiritismo, mas não conhecem a Cristo. E esses empresários, amados, essas vidas, se dedicaram à palavra de Deus, buscaram a palavra de Deus, e na mesma empresa, sócios, amados, que um com a vida nas mãos do Senhor, outros que não conhecem do Senhor, recebendo o mesmo valor de prolabore, recebendo o mesmo valor de lucros e dividendos. Esse que serve a Deus, amado, tem a vida próspera, abençoada, realiza muito mais, e os outros sócios olham para a vida dele dizendo assim: como que pode? Nós recebemos o mesmo valor,
como que o seu é multiplicado e o meu está faltando? Sabe o que é isso? Entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele fará a diferença na tua vida, em todas as áreas da sua vida. Amados, às vezes nós temos a preocupação, e dizemos assim: se eu estou no caminho estreito, eu não posso estar associado a quem é da Babilônia, porque é jugo desigual. Isso, amados, isso não é jugo desigual. Amados, jugo desigual é quando nós estamos nos deixando dirigir ou ser conduzidos pelo jugo da Babilônia. Mas se nós temos sobre nós aquele jugo que Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas o grande perigo é que quando nós nos distraímos, nós começamos a nos envolver com vidas que estão na igreja e que não servem a Deus. Abra sua Bíblia comigo, né? 1 Coríntios, capítulo 5. Se você nunca leu isso, você vai levar um susto agora. Versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Leia comigo. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. A palavra de Deus pega pesado, né, amado? A palavra de Deus pega pesado. Mas ela não causa peso. Se ela fez uma ferida no seu coração, agora na sua mente, tenha certeza, a própria palavra que fere cura. Porque o azeite, amados, ele vai curando a ferida. Amados, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes estamos achando, amados, que nós não podemos desfrutar dos bens do Senhor, das coisas que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes não entendemos, amados, o que Deus quer falar. Ele diz assim: se vocês não forem se relacionar com a Babilônia, vocês precisam ser recolhidos para o céu, porque vocês não têm mais o que fazer aqui. É na Babilônia que você vai falar de Jesus, é na Babilônia que você vai manter a sua fidelidade a Deus, a sua intimidade com Deus, a sua confiança em Deus. É na Babilônia que você vai manter a sua santidade. Ser santo na igreja não é difícil, mas ser santificado na Babilônia precisa ter a estrutura de um caráter cristão, que faz com que você não busque o caminho lá. Eu queria dizer para você nesta noite: cuidado. Quais os frutos que você está produzindo? Jesus fala assim: olha, nós só conhecemos quem é cristão pelo fruto, porque não pode, amados, uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir bons frutos. Pode-se colher, amados, figo dos espinheiros? Que árvore nós somos? Onde estamos plantados? Será que nós só falamos Senhor, Senhor, ou verdadeiramente vivemos a palavra de Deus? Jesus disse que naquele dia, amados, muitos dirão para ele: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas? E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Amados, onde é que se fala do nome do Senhor? Na igreja. Onde é que se faz maravilhas em nome de Jesus? Na igreja. Onde é, amados, que pelo poder do nome de Jesus os demônios são expulsos? Na igreja. E muitos chegarão naquele dia e dirão:
Senhor, Senhor, ele fala, apartai-vos de mim, eu não vos conheci. O meu nome tem poder, mas a vida de vocês não foi digna de ser chamada uma vida cristã. Às vezes não compreendemos, amados, o que Deus quer falar conosco. Às vezes não entendemos que vale a pena tomar decisões nas nossas vidas e mantermos-nos nesse caminho. Ele é estreito em relação ao mundo, mas é grande o suficiente, abençoado o suficiente para você ter a melhor vida que você pode desfrutar aqui na terra. E por fim, ainda alcançar a vida eterna. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero deixar essa palavra nesse momento para você refletir sobre isso. Esta palavra é para crentes. A palavra de Deus, Jesus mesmo disse assim, Pai, eu não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que são teus. Lucas capítulo 13 diz assim, versículo 23. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai, lutai, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Queria que você pudesse refletir nesse texto. Eu vou dizer para você, permaneça na porção bendita, permaneça na direção que Deus tem estabelecido para a sua vida. Não permita que os teus pés se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Não se deixe seduzir pela Babilônia. Você é senhor na Babilônia, porque Deus é contigo. Você não foi feito para servir a Babilônia. Você foi criado para a glória de Deus e para servir a Deus, e a Babilônia te servirá. Daniel foi colocado em lugares altos. Diz a palavra de Deus que ele, Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos, foram exaltados, colocados em lugares de honra. Eram escravos, eram cativos na Babilônia, mas reinaram na Babilônia. Eu quero dizer para você, se a tua vida estiver cativa à palavra de Deus, à vontade de Deus, você verá ser cumprido na sua vida aquilo que Jesus já disse, que nós seríamos chamados juntamente com eles, reis e sacerdotes. Por que ele é rei dos reis? Porque nós somos parte desse reino. Às vezes não compreendemos, amados, o que Deus está falando conosco. Permaneça firmado. Nesse caminho há poder. Nesse caminho é vitória. Tudo o que você está pensando, Deus é poderoso para fazer ainda mais. Mas nesse caminho. Nesse caminho. Agora, se você não crê do que a palavra de Deus está dizendo, eu quero dizer para você que pode ser que dentre nós exista alguém ou alguns que naquele dia vão ver Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, Davi, José, outros servos de Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Paulo, Pedro, João, Tiago, vão ver passeando pelos jardins de Jerusalém, vão vê-los assentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e vão ficar olhando de longe porque não poderão entrar, porque não deram ouvidos à palavra de Deus e não se santificaram. Sabe qual a maior tristeza? Sabe qual o maior peso? Sabe qual o maior castigo que existe no inferno? Enxergar o céu. Enxergar o céu. Sabe quando você vai para o lugar, sabe que tem uma festa belíssima, farta, abundante, mas você não pode entrar porque não foi convidado?
E você fica olhando e fala assim, eu queria participar dessa festa. Você vai ficar só olhando. Você não pode entrar. Irmãos, a palavra de Deus diz, olha o que Jesus está falando. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Onde que haverá choro e ranger de dentes? No inferno. Quando? Quando vires Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. A maior tristeza, o maior sofrimento do inferno é enxergar o céu e não poder entrar mais.